Nossa lição, última lição do nosso trimestre, lição de número 13. Perseguido, mas não derrotado. Agora vamos bem forte, esse é o ensaio. Perseguido, mas não derrotado. Texto áureo. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Salmo 56, versículo 4. Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. O texto de referência está em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 24, 25, 26 e o 30. Diz-nos assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Todos. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Glória a Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Queridos, conforme eu lhes disse, estamos encerrando o nosso trimestre, esse penúltimo trimestre do ano, e já no domingo que vem iniciaremos a nova revista, que já está disponível na literatura da nossa igreja. Muito bem. Nós temos esta maravilhosa lição, fechando com chave de ouro, falando daquele que foi o maior apóstolo, o maior missionário do Evangelho, que é o apóstolo Paulo. No tópico 1, nos diz aqui, um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo nos deixou como legado uma biografia admirada por muitos, um homem sempre disposto a realizar a obra de Deus com excelência. Quando eu estava preparando essa lição, me chamou a atenção esta palavra excelência. Eu me lembrei da escala de proficiência profissional, que as empresas utilizam e muitas universidades também utilizam. A escala de proficiência profissional, que são aquelas etapas: péssimo, ruim, regular, bom, ótimo e excelente. E dentro desta escala, eu a transportando para o lado espiritual, eu fiquei meditando qual seria a minha colocação nesta escala de proficiência espiritual. Excelente, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Que tipo de cristão eu sou diante de Deus? Porque tudo que Deus nos dá não é ótimo e nem bom. Tudo que Deus nos dá é excelente. Todas as bênçãos comunicadas de Deus para nós são excelentes. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: tendo este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, um vaso de barro contém um tesouro este que redunda em excelência do poder de Deus. O poder de Deus depositado em nós é de excelência. Também em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, capítulo da revelação do apóstolo Paulo, versículo 7, ele diz: para que eu não me gloriasse, por conta das excelentes revelações que tive. As revelações que Deus nos dá da sua palavra,
as revelações que Deus nos dá das coisas espirituais, são todas elas excelentes. São todas elas excelentes. Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo diz: a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento do Evangelho que trouxe eu e você para estarmos aqui diante desta santa mesa, este conhecimento é santo, este conhecimento é excelente, ou seja, tudo que Deus me dá é excelente. E o que é que eu, nesta escala de proficiência espiritual, me coloco diante de Deus? Temos que buscar a excelência, porque o último nível desta escala, o sétimo nível, e tinha que ser 7, que na numerologia bíblica representa a perfeição divina. O número 7, o sétimo nível é o nível da perfeição, e nós estamos em processo de aperfeiçoamento. A palavra perfeição em latim é perfecto, quer dizer pronto até o fim. Seremos perfeitos após o arrebatamento da igreja. Tópico 1.1, uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. Transformação. Transformação. Paulo nunca mais foi o mesmo depois do caminho de Damasco. Queridos, existem 3 lugares que todo cristão precisa frequentar e precisa ter passado por ele. 3 lugares: Calvário, cenáculo e caminho de Damasco. Calvário, Mateus capítulo 27. Cenáculo, Atos capítulo 2. Caminho de Damasco, Atos capítulo 9. O Calvário diz respeito à minha salvação. O cenáculo diz respeito ao meu revestimento. É revestimento, porque no Calvário eu fui vestido para tampar a nudez que na Bíblia é símbolo do pecado. Mas no cenáculo nós somos revestidos. Cenáculo é revestimento. Caminho de Damasco é transformação. Esses 3 lugares é imprescindível na vida de todo cristão. No Calvário, o primeiro local, Deus dá testemunho por mim, porque Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. No cenáculo é a minha consciência, eu tenho ou não a consciência de ter sido revestido pelo poder de Deus. No caminho de Damasco, são os outros que darão testemunho se eu sou ou não uma pessoa transformada. E como é que elas darão testemunho? O Senhor Jesus responde, Mateus 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Então o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, caiu Saulo, levantou-se Paulo. Saulo exaltado, Paulo significa pequeno. Prossigamos. Tópico 2, sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo no contexto de perseguição e desprezo. Sua missão era maior do que a sua dor. Queridos, Paulo era alguém que teria motivos de sobra para se eximir da sua função, da sua missão, da sua responsabilidade, por conta dos muitos sofrimentos. Aqui na lição, por exemplo, nós podemos enumerar abismo, chicote, perseguição, traição. Quantas atrocidades o apóstolo Paulo sofreu, ele enumera aqui. Mas a sua missão era maior do que a sua dor. Sabe por quê? Porque o meu sofrimento me influencia, somos influenciados pelos nossos sofrimentos. O meu sofrimento me influencia, mas a minha missão me define. A minha missão me define. E qual é a nossa missão? Chegar até a Canaã celestial e chegarmos do outro lado do Rio Jordão. O apóstolo Paulo mesmo diz, em Atos capítulo 14, versículo 22, por muitas tribulações importa entrarmos no reino de Deus. Interessante que a palavra tribulação vem da mesma raiz da palavra tribunal. Tribunal é lugar de julgamento. No tribunal, ou a pessoa é condenada, ou a pessoa é inocentada. Quando nós, enquanto cristãos, passamos por tribulações, nós estamos no período probatório, é um tribunal na nossa alma. Nós seremos aprovados ou reprovados.
vai depender da maneira como nós lidamos com as tribulações. Diz mais a lição: Jesus diz por diversas vezes que nossa caminhada neste mundo não seria fácil. Jesus disse isto, porque João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não promete vitória sempre, mas Mateus 28, 20, o último versículo de Mateus, ele promete: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor Jesus é a maior vitória que um crente pode conquistar na sua vida espiritual. Diz ainda, tópico 1.2, a vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeira. Me lembrei aqui na terça-feira, nosso pastor presidente relembrou os períodos de bolinha de gude, que a gente brincava de triângulo, mata-mata, bullying. E eu estive, quando li isso aqui, me lembrando disso. Nós, quando éramos crianças, eu também brincava muito de bolinha de gude. A primeira pergunta que fazíamos é: a brinca ou a vera? Brinca se é a brincadeira ou é a vera, valendo alguma coisa? Irmãos, na vida espiritual não existe nada de brinca, é tudo a vera. A vida espiritual se compara ao final de um campeonato, não aceita empate, ou é vitória ou é derrota. O apóstolo Paulo nos ensina que vida cristã não é brincadeira. Por falta de temor de Deus, alguém pode brincar de ser cristão, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. Nunca. Ele está como leão, rugindo ao redor, procurando a quem possa tragar. E finalizando aqui esse tópico, o comentarista diz: o apóstolo Paulo sofreu bastante, no entanto, não desistiu de sua missão. O apóstolo Paulo sofreu bastante. Qual era o motivo do sofrimento de Paulo? Nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo falando uma coisa muito forte. Ele diz: filhinhos, outra vez eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. A razão do sofrimento de Paulo era para que Cristo fosse formado nos seus discípulos. Vamos imaginar os ourives dos tempos passados. Hoje a tecnologia revolucionou a profissão de ourives, mas antigamente os ourives colocavam os metais no forno, e para que eles pudessem passar pelo processo de purificação, para estarem ok, para serem utilizados. E quando é que o ourives, o profissional, sabia que o metal estava pronto para ser utilizado? Quando ele conseguia ver o reflexo do seu rosto no metal. Enquanto não via o seu rosto refletido no metal, o metal não estaria pronto para ser utilizado. Quando é que eu estarei pronto para ser usado por Deus? Quando a imagem do Cordeiro de Deus estiver sendo refletida na minha vida. Aí sim eu estarei pronto para ser usado por Deus. Tópico 2, socorro em tempos de crise. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Barnabé se dispôs a ajudar o homem que estava sendo desprezado por todos. O apóstolo Paulo recebeu uma rejeição muito grande, e não era para menos. Capítulo 7 de Atos, ele segurou as capas dos algozes que apedrejaram Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. No capítulo 9, ele recebe a sua transformação. E o que acontece? Quando Deus envia Ananias, Ananias diz: Senhor, eu vou socorrer esse homem que tem feito tanto mal à tua obra. No capítulo 8, quando se inicia a perseguição, a Bíblia diz que Paulo, capítulo 8, versículo 3, Paulo assolava a igreja. Entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres para os encerrar a prisão. No capítulo 9, ele está indo com carta de recomendação no sumo sacerdote para Damasco, para trazer os cristãos acorrentados para serem presos em Jerusalém. E este homem agora recebe a conversão, e o apóstolo Barnabé é o responsável por encaminhá-lo aos apóstolos que faziam resistência.
Queridos, Deus sempre levanta Barnabés na nossa vida para nos ajudar. Eu e você só estamos aqui porque Deus colocou lá atrás no nosso ministério algum Barnabé para investir em nós quando ninguém mais acreditava na gente. Tópico 2.3, crise espiritual. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. Heresias, haireses, no grego, quer dizer partido, facção, divisão. Divisão, a palavra divisão significa duas visão, di é dois em latim, visão, duas visões. Onde existe divisão, não existe a visão correta do reino de Deus. É por isso que a igreja primitiva permanecia em unidade, e nós precisamos sempre permanecer em unidade. Heresias. O evangelista Jim Swaggart disse certa vez que não existe nada pior para o cristianismo do que um caminho errado para a salvação. O apóstolo Paulo enfrentou terrivelmente heresias. Se lemos Colossenses, toda a epístola de Colossenses foi escrita para combater heresias. As heresias fazem o mal, causam dano terrível na obra de Deus. Isto aí é um fato que todos nós estamos constatando. Como que as heresias têm feito mal à obra de Deus? O apóstolo Paulo as combateu, o apóstolo Paulo as rechaçou. As pessoas que estão enfermas, normalmente elas fazem fisioterapia para se reabilitarem. Mas nós, na vida espiritual, nós precisamos sempre fazer a pneumaterapia. Pneuma no grego é espírito, terapia é cura, pneumaterapia. E nós temos 2 sessões gratuitas por semana. Uma é todo domingo, 9 horas da manhã, chama-se Escola Bíblica Dominical. A outra é toda terça-feira às 19 horas, chama-se Culto de Ensino. Heresia, falso ensinamento, falsa interpretação bíblica se combate com a poderosa palavra de Deus. Aqui está o remédio, aqui está a farinha para ser jogada em várias panelas de heresias. E para nós encerrarmos, tópico 3.3, não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos de Deus. Não deixe o medo destruir seus sonhos. Eu disse aqui na escola dominical algum tempo atrás, que a palavra hebraica para medo, halom, provém da mesma raiz da palavra janela. É por isso que os sábios antigos diziam, Deus não nos dá sonhos, Deus nos dá janelas. Janela na Bíblia tipifica oportunidades. O medo fecha janelas, o medo fecha oportunidades, mas os sonhos abrem as janelas, as oportunidades. E Deus, irmãos, é especialista em abrir janelas, em nos dar sonhos. Uma vez, quando eu era criança, estava assistindo um filme, e uma cena, o pessoal estava perdido na floresta, e um dos componentes do grupo estava com medo, e o líder da equipe disse, aquela frase ficou gravada no meu coração, ele disse, o medo faz tremer as pernas, mas a coragem as faz andar. Medo. Claro que existem 2 tipos de medo, o medo natural, que é um mecanismo de defesa no nosso organismo. Ninguém pula da galeria para baixo, a menos que esteja mentalmente doente. Mas em condições normais ninguém pula, porque o medo preserva a vida. Agora o medo patológico, o medo doentio é terrível. Diz aqui, comentarista com muita propriedade, o medo é uma expressão emocional própria, natural do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados. O medo patológico reside em motivos infundados. Principalmente aqueles que já passaram por distúrbios de ansiedade, como eu já passei, sabe o que é um medo patológico. O apóstolo Paulo enfrentou muitos medos, mas ele sempre confiou em Deus. Diz aqui, ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Não temia. Por quê? Porque Deus era a sua confiança desde o início até o final do seu ministério. E para nós encerrarmos, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz, Deus
não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de fortaleza. Portanto, irmãos, que a mesma graça, capítulo 12 de 2 Coríntios, que esteve sobre o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, que esta graça esteja perpetuamente sobre nós, e que as muitas misericórdias de Deus sempre nos cubram, para que prossigamos, porque o nosso grande objetivo é chegarmos nas mansões celestiais. Que Deus a todos em Cristo abençoe abundantemente. Presidente, obrigado.